entre morros, becos, viela, vida louca original, do barraco de pau. Diziam que o neguinho tem cara de mal. Cresceu sem mãe, vai vendo. O irmão matou o pai. Família desestruturada, destroçada. Não viu alternativa, entrou na correria. Assim que é a triste vida na periferia. Meteu um cano pra comprar um botijão. Vai vendo, em muitos anos. Tirou de detenção. Na cadeia espancado, maltratado como um bicho. Não era um ser humano pro Estado, um lixo. Depois de muito tempo, saiu da detenção. Queria ter emprego, uma ocupação. Seu sonho, ver as filhas crescerem, ter uma família, é o que sempre quis. Apagar do peito aquela cicatriz. Mas essa história não tem final feliz. Chamaram o neguinho e armaram uma cilada. O levaram pra longe da quebrada. Tudo armado, tudo forjado. E disseram que o neguinho trocou tiro com os fardados. Seu sonho ali termina, ensanguentado no chão, jogado dentro do rabecão. 26 de fevereiro de 2009. É só mais um nas estatísticas. É só mais um número para a polícia. Só mais um que a sociedade discrimina, aponta o dedo, julga, abomina. Aí, neguinho, descansa em paz. O levo na memória. Esquecer jamais, jamais. Salve! Obrigada. Bom dia. Bom, estou aqui, aguardei uns 10 minutinhos para a entrada das meninas. E de qualquer forma, né, a gente sabe que aos domingos é um pouquinho mais difícil, né? Os horários disponibilizados foram as quintas e domingo. Hoje é o nosso último encontro online. E a ideia hoje era fazer uma revisão. E eu vou deixar essa aula gravada aqui, para que as meninas possam assistir também, caso elas não consigam entrar até o final do período, né? Enfim, lembrando todas vocês que nós temos o nosso próximo encontro presencial no dia 4 de agosto, né, na Fábrica de Cultura, é um evento de dia todo a partir das 9. Vocês podem acessar as páginas do Instagram, Ubuntu Diversidades, né, ou Instituto Diversidades, para fazer as inscrições. E é importante que todo mundo que vá consiga fazer essas inscrições, embora estejam também disponíveis com a equipe no próprio dia. Mas é legal que aí facilita a inscrição de vocês, tá bom? São muitas atividades. O nosso curso é de escrita criativa, estamos lá no 6º encontro, partindo para a nossa publicação. Então, hoje a gente vai fazer uma pequena revisão das nossas mentorias, das atividades que nós desenvolvemos aqui, tá bem? Vou compartilhar um documento com vocês, para passar devagarzinho pelas atividades que nós fizemos nas mentorias, tá bom? Então, aqui tem um documentozinho com a atividade de hoje, mas antes da gente falar da atividade de hoje, eu vou fazer uma prévia, né, uma revisão aí do que a gente foi vendo durante os nossos encontros, né? Então, a gente tem o nosso próximo encontro no dia 4 de agosto, lá na Fábrica de Cultura da Brasilândia. Vai ser um evento bem bacana, né? Estamos finalizando aí uma etapa, um percurso. Então, façam suas inscrições e importante que vocês não faltem, porque a gente vai fazer algumas resoluções, né? Da organização do livro, porque estamos seguindo para uma publicação. Vamos lá. Bom, a gente fez as nossas mentorias de escrita. Né? Nós fizemos 6 mentorias e a gente passou pela pontuação, gêneros literários, produção literária. Fizemos algumas revisões textuais, né? Alguns exercícios de escrita para essa publicação. Só um minutinho, meninas. Bom, então nós passamos um pouquinho aí pelas pontuações.
porque era uma dúvida que as meninas tinham e eram recorrentes, sobre como que eu faço o uso da pontuação, qual que é a paragrafação que eu posso usar, enfim, tá? E aí a gente fez a primeira aula falando um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Brevemente sobre por cada um, né? Então a gente passou aí pelos sinais de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, ponto final, e fomos fazendo algumas indicações do uso, né, dessa pontuação nos nossos textos. Então, fomos falando quais eram as funções de de cada uma dessas pontuações, fizemos alguns exercícios na aula, falando sobre ponto, ponto e vírgula, né, a vírgula, que são as coisas que mais habitualmente a gente vai acabar utilizando, né? E aí eu fui explicando que para a gente ter um bom encadeamento da nossa leitura no texto que a gente produz e escreve, a gente precisa usar corretamente a pontuação e a paragrafação para que haja um sentido efetivo no nosso texto, que tenha um ritmo de leitura que seja determinante do gênero que a gente escolheu, tá bem? Pontos de exclamação, ponto de interrogação. Então, a gente foi falando sobre os usos desses pontos, dois pontos, aspas, reticências, enfim. E aí, uma dessas aulas, a gente passou aí por esses caminhos, assim. Travessão, parênteses, né? Eu acho que eu coloquei esse material para vocês no grupo, mas eu posso, por exemplo, colocar os links da nossa revisão para que vocês possam fazer as suas anotações e as pesquisas com mais tranquilidade. Eu gosto muito de usar o site do Toda Matéria, porque ele é bem didático, né? E é um site bacana para a gente tirar umas dúvidas emergenciais de uma forma mais descomplicada, tá? Um site de estudo mesmo. Aí, nos nossos próximos encontros, nós passamos um pouquinho pelos gêneros literários. Sempre que a gente trouxe, né, um assunto de estudo, ou a pontuação e a paragrafação, sinais gráficos e tudo mais, ou depois os gêneros literários, a gente foi falando deles especialmente dentro dos nossos textos produzidos, né? No encontro da quinta-feira, a gente passou um pouquinho por esses textos que nós produzimos, né? Temos uma produção bem bacana e falamos um pouquinho dos gêneros. E aí, vou também passar de uma forma bem breve por aqui para a gente falar do assunto de hoje, que é, por exemplo, o uso dos verbos, tá bom? Então, a gente falou sobre os gêneros literários e fomos classificando aí, falando sobre essa classificação desses gêneros, tá? Que são o gênero lírico, narrativo e o dramático. E aí, falando como que cada um desses gêneros tem aí uma intencionalidade para o público leitor, né? E também para o escritor, né? Pensando que a gente traduz aí no gênero lírico um caráter mais que vai revelar as emoções de quem escreve, né? As emoções do escritor, e vai suscitar também nesse público leitor essa 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 identidade, né? Então tá aí nos textos poéticos, enfim, né, nas poesias e em textos que estão falando um pouco mais desses caráteres de sentimento e emoções, né? O gênero narrativo, que já foi também chamado de épico, vai narrar a história de personagens, né? E aí vai ter ali uma localização de tempo, espaço. E aí a gente falou um pouquinho disso, trouxe alguns exemplos de gêneros narrativos e alguns autores que nós estudamos. E aí eu passo por essas autoras logo a seguir. E o gênero dramático, que a gente pode usar para fazer textos realmente que sejam textos para cenas, né? Então, a escrita de roteiros,
peças de teatro, enfim, tá? São textos que trazem esse gênero que são escritos para o desenvolvimento do personagem em cena. E aí, a gente foi falando um pouquinho dos exemplos, né? Dentro de cada gênero. Então, a gente tem o soneto, a poesia, o haikai, a sátira, que estão aí compondo o gênero lírico, né? Normalmente estão escritos em primeira pessoa e tá aí com uma impressão pessoal do escritor, né? Normalmente, nesse gênero, aponta para essas características. Então, a gente trouxe aqui um exemplo, né, bastante conhecido, que é o Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes, para ilustrar aí o gênero literário. E depois vocês podem encontrar também lá no Toda a Matéria um pouquinho mais de exemplos desses gêneros, tá bom? Estou passando bem rapidamente para a gente seguir adiante para atividade de hoje, né? Para a gente falar um pouquinho mais e com mais tranquilidade. Bom, a gente também trouxe o gênero narrativo. E aí a gente vai pensar que dentro desse gênero tem alguns elementos, né? Que é uma história com a sucessão de acontecimentos, que é o enredo da história, né? O narrador, né? Então, no gênero narrativo, a gente sempre tem um narrador que está narrando a história desses personagens que estão presentes na história, e aí determinando também um tempo e um espaço de acontecimento dessa trajetória do enredo aí, tá bom? Bom, aí a gente tem alguns subgêneros, né? Que são a epopeia, que vai narrar fatos históricos grandiosos de heróis, enfim. O romance, a novela, o conto, crônica, fábula. E aí a gente trouxe também o exemplo de texto no gênero narrativo, que é a fábula. Normalmente a fábula é escrita para ter uma moral, né? Para trazer um aprendizado. E normalmente uma fábula tem como personagens animais, que é para tirar dessa pessoalidade, né, das pessoas mesmo, tirar dessa pessoalidade, para que as pessoas entendam, mas que estejam fora desse contexto, assim, né? Elas vão entender essa moral, mas é, a fábula traz a construção da história de uma forma que seja mais genérica, mais impessoal. Por isso, o uso dos personagens que são animais, assim, trazendo essas características. Depois a gente veio trabalhando com o gênero dramático, e aí tem alguns subgêneros desse gênero principal, que é a tragédia, né? Que são textos com uma tensão permanente, depois tem um final dramático mesmo, com um final infeliz. A comédia, que tem um texto de sátira, né? E vai trazendo aspectos da sociedade de uma forma mais bem-humorada. A tragicomédia, que vai trazer esses dois aspectos da tragédia e da comédia, né? A farsa, que vai ser um texto curto, né? De um ato, que vai ser cômico, e um alto, né? Que traz sempre uma abordagem mais moralista ou com um contexto religioso. Então, aí os subgêneros do dramático. Então, eu trouxe aqui um exemplo do trecho de Romeu e Julieta de Shakespeare, onde aponta o diálogo entre duas pessoas, né? Então, entre Sansão e Gregório, aí vou deixar aqui um pouquinho para que vocês possam também fazer a leitura, mas a gente passou então pela pontuação, paragrafação, fazendo esses exercícios, trazendo, né, no escopo das nossas mentorias, um pouco desses gatilhos de escrita que a gente pediu para que vocês pudessem apontar, né, ou perceber dentro da escrita de vocês. Então, é uma coisa que eu vou repetir sempre, né? Quais são as motivações que eu tenho para escrever, em que momentos, né, e com que
sensações, sentimentos e emoções, eu estou imbuída dessa necessidade de escrita. Então, é importante que a gente possa pensar sobre isso. E então, até mesmo antes da gente tentar caracterizar ou classificar a maneira como a gente escreve em algum gênero, é importante que a gente aprenda a observar quais são essas motivações de escrita, até para que a gente possa, inclusive, fazer essa mediação. No último encontro eu falei, né? Muitas vezes escrevendo trajetórias de mulheres periféricas e mulheres pretas, que é o caso do nosso curso, aqui a maior parte, majoritariamente, são mulheres periféricas, mulheres pardas e pretas, né, trabalhadoras, que estão fazendo esse curso. Então, a gente tem o hábito de fazer aquele primeiro deságue, que é trazer mesmo, né, as deficiências da sociedade em relação a esses nossos corpos, né, a maneira como nós somos vistas ou subjugadas dentro desse contexto social, né, as mazelas mesmo do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do subemprego, da maternidade. Muitas vezes a gente fica muito localizada nessas questões e acaba por perder outros veios criativos de escrita que a gente também pode ter. A gente pode escrever mais sobre as questões do âmbito social? Óbvio que a gente pode, e eu acho que esse é o primeiro, assim que a gente começa a escrever, essa é a nossa primeira força motriz, é falar realmente sobre este lugar de mulher periférica ou de mulher preta, né? Nesse contexto social, né, em que você muitas vezes vive essa maternidade solo ou essa violência contra os nossos próprios corpos, que aí são os nossos corpos, né, que são sexualizados, que são rechaçados, invisibilizados, enfim. Ou a gente pode também traçar outras trajetórias de escrita, né? Criar outros movimentos. A gente pode começar daí e migrar para uma outra situação de escrita, né? Muito bem. A gente teve num outro momento a entrevista com a autora Ana Paula de Oiá. Infelizmente, essa aula, que foi incrível, onde a Ana Paula falou um pouquinho de um dos livros que nós estudamos, que foi o livro recém-lançado por ela, que é Histórias que Nenhuma Mulher Deveria Saber Contar. E então, Ana Paula falou um pouquinho de como foram esses mecanismos de publicação, quais foram os entraves, como foi a construção dos textos. Falou também sobre os feedbacks que ela teve após esse lançamento, né? E outra coisa que eu sempre falo para vocês é em relação à saída dessa publicação para o público, e aí a gente tem um outro movimento de compreensão da nossa própria escrita, né? Porque aí a gente escuta os nossos textos numa outra voz que não a nossa própria do escritor, né? Ou de quem está mediando esse processo, mas é aí a percepção do leitor que vai trançar com os nossos escritos as suas próprias vivências. E aí o texto acaba se transformando em outras coisas. Então ela falou um pouquinho desses feedbacks sobre os textos, né? Que ela escreveu que estão nesse livro. É um livro de contos, maior parte os contos todos, em sua maioria, tem o nome de mulheres, e vão falando desde as microviolências até as violências, até as violências físicas, as violências sexuais, enfim. É um livro bastante forte, bastante denso, com uma escrita bastante sensível da Ana Paula, e ela falou um pouquinho sobre a gente, e essas foram as perguntas que eu trouxe para Ana Paula falar um pouquinho do nosso livro, né? Então, ela fez uma básica apresentação, falou sobre como foi o convite para essa publicação, o processo, né? Como os textos foram produzidos, né? E como foi o tipo de organização.
falamos sobre o pós-publicação e aceitação do livro pelo público, falamos também sobre as motivações dos gatilhos de escrita da Ana, sobre os feedbacks dos leitores e a sensação que ela tem, assim, de pegar o livro após ter ouvido outras vozes, né? E Ana Paula também deixou algumas dicas para as novas escritoras e autores que estão surgindo a partir desse curso, ou que já existiam e que estão despontando a partir desse curso de escrita criativa. Como essa aula teve um problema técnico e não ficou gravada, eu pedi para a Ana fazer para nós um texto respondendo essas questões que depois, assim que ela tiver disponibilizado, eu vou colocar no grupo para vocês também, tá bom? Muito bem, gente, eu tô com a câmera fechada porque eu tô espirrando bastante e a minha cara espirrando não é muito bonita, né? Eu sou maravilhosa e linda, porém, espirrando não a garante, por isso estou com a câmera fechada. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre verbos, né? O que é um verbo no infinitivo e como a gente usa o infinitivo e o gerúndio que a gente... Eu não sou professora de língua portuguesa, gente, mas é importante que a gente traga alguns desses assuntos da língua portuguesa, até para que a gente possa desenvolver nos nossos textos um pouco mais de critério ao escrever, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre o infinitivo e o gerúndio. Eu não vou entrar a fundo na eu não vou entrar a fundo nesses termos, eu vou falar de uma forma um pouco mais superficial, até porque não sou especialista, mas para a gente ter uma ideia de como foram as nossas construções, né? Nos nossos encontros presenciais, a maior parte das vezes em que a gente desenvolveu poesia, ou poesia, né, as estrofes individuais, cada uma produzindo a sua, ou as nossas poesias coletivas, eu pedi para que vocês trouxessem palavras referentes a cada assunto de cada encontro e que depois a gente agregasse essas palavras que foram predominantes, né, no sentimento que a gente teve após participar das vivências com as aulas de escrita criativa. E a gente foi trazendo os verbos para que a gente pudesse desenvolver, então, os nossos textos individuais ou coletivos. A maior parte, né, das senhoras, das mulheres que precisaram de mediação para poder escrever, né, usaram os verbos no infinitivo, que é como a identidade do verbo, né? É o nome dele, é como ele se apresenta quando ele não está conjugado, flexionado em alguma pessoa, tá? Então, por mais que a gente tenha alguma dificuldade, uma dificuldade ou outra com a questão da língua portuguesa e que a gente possa, dentro dos nossos textos, usar as nossas licenças poéticas, algumas vezes a gente vai usar gírias, termos regionais, é importante que a gente tenha uma básica consciência da norma culta de escrita, porque às vezes a gente precisa acessar lugares com os nossos textos e aí a gente precisa saber como escrevê-los, especialmente, né? Para acessar determinados lugares, né? Ou determinado público. Tudo bem? E aí a gente tem outras duas formas, que não são o verbo no infinitivo, né? Que é a sua identidade, que são o gerúndio e o particípio, né? E o gerúndio vai indicar uma ação em movimento, em andamento, né? E o particípio, às vezes, pode funcionar como um substantivo, um adjetivo, ou utilizado nas formas compostas, né? Como adjetivo, advérbio, enfim. Todos esses termos a gente não vai entrar em detalhes, mas eu vou mostrar um pouquinho o uso desses verbos no infinitivo e o que é o gerúndio, né? Às vezes as palavras são tão diferentes, né?
até meio esquisitas, a gente usa habitualmente, porque a língua falada é, é muito tranquila para a gente, né? A gente acaba estudando para aprender a norma culta mesmo, porque a língua falada, a comunicação já é inerente, né, ao momento que eu aprendo a falar, que eu convivo no meio social e eu estou me comunicando, eu já uso a língua falada, e aí eu acabo sendo influenciado aí na minha fala pelo meu lugar de nascimento, pelos maneirismos regionais, não é? Mas a língua escrita tem uma outras características, né? Então, quando a gente vai estudar essas coisas, é para a gente poder escrever mesmo, né? Na fala, havendo uma comunicação efetiva, cabe quase qualquer coisa, não é? Então, o verbo no infinitivo, gente, ele vai transmitir uma ideia de ação ou de estado. Então, ele tem a função parecida com a de um substantivo. Porém, ele não vai indicar tempo, né? Então, eu vou correr. Então, quando eu uso aí o correr, né? Eu tô usando o verbo aí nessa terminação e tô na verdade aqui a gente está usando o gerúndio, né? Mas correr, fazer, ligar, partir, ir, todos esses verbos que têm essa terminação são verbos que estão se apresentando no infinitivo, né? Então, ele vai ter um papel aí de preposição principal. Ele que vai situar o momento do processo. Então, a gente vai identificar um verbo no infinitivo quando ele não está conjugado ou flexionado por essas terminações. Ar, ir e or, né? No caso do verbo por, e aí a gente usa o acento, né? Para diferenciar o verbo da preposição. E aí a gente vai falar um pouquinho de gerúndio e gerundismo, que eu acho que eu até coloquei na frase anterior, né? A gente tem uma espécie de maneirismo para falar assim, né? E a gente acaba usando muito o gerúndio. O que que é o gerúndio? É quando esse verbo, de alguma forma, ele está acabando em NDO, né? Então, para falar, eu digo falando, para fazer, eu digo fazendo, para partir, eu digo partindo, né? E eles estão mostrando uma ação contínua, né? Que está em andamento, que não está finalizada no momento em que a gente falou. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, chegando às férias, então, esse chegando é o verbo que está no gerúndio. Viajarei para o campo. Ele chegou em casa reclamando do trânsito. A bailarina está dançando no palco, então uma ação ainda não finalizada, né? Comportando-se bem, ganhou dos pais uma mesada, um aumento de mesada. Então, não dá para a gente determinar aí o tempo de finalização, né? Então, enquanto a gente fala, a ação ainda está ocorrendo, né? Para a gente falar do gerundismo, a gente vai perceber que a gente vai usar alguns verbos auxiliares, muitas vezes até três verbos, né, dentro da mesma frase para dizer uma coisa. Então, a gente tem muito esse hábito que aí, até esse texto aqui do Mundo Educação chamou de cacuete linguístico, que a gente acaba cometendo, né? Então, ao invés da gente flexionar o verbo no futuro, como eu fiz lá no começo, e aí eu já usei mesmo o gerundismo, né? Ou o gerundismo, né?
eu falei, né? Eu vou correr, ao invés de dizer eu correrei, para indicar um tempo futuro. Que a gente podia dizer isso, né? Então, farei, irei, comerei, irás, né? Para a gente indicar tempos futuros. Muitas vezes a gente acaba usando outros verbos para dizer isso, né? O que que acontece? A gente tem a língua portuguesa que é muito dinâmica, e aí a gente acaba usando isso. Então, por exemplo, aqui, né? Esse vai estar, vou estar fazendo, vai estar convocando, vai estar aplicando, vai estar depositando, né? Muitas vezes a gente acaba cometendo esse gerundismo para indicar alguns tempos futuros. Então, aqui, né, a empresa vai estar convocando os funcionários para trabalhar aos domingos. Poderíamos ter colocado: a empresa estará convocando os funcionários para trabalhar aos domingos. A professora aplicará a avaliação na segunda-feira. A empresa depositará o salário dos funcionários a partir de amanhã. Então, às vezes, ao invés da gente usar a flexão comum do verbo, a gente acaba usando aí o gerundismo, tá? Então, a gente falou um pouquinho desses, dessas duas formas aí, né, de apresentação do verbo. Falamos um pouquinho do infinitivo, e aí eu vou colocar daqui a pouco aqui alguns exercícios para gente desenvolver juntas, né? Para colocarmos aí os verbos, usarmos os verbos no infinitivo e também transformar os nossos próprios textos do infinitivo para o gerúndio e fazer essa jogada aí, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês alguns exemplos de verbos que estão no infinitivo. Já abro daqui a pouco a câmera outra vez, gente, que agora eu acho que agir a câmera já já, tá? E assim, sem abrir a câmera também vocês conseguem prestar um pouco mais de atenção nos slides. Bom, daí a gente falou lá do verbo no infinitivo e agora eu vou colocar uns exemplos. Como que eu sei que o verbo está no infinitivo? Usando, por exemplo, essa terminação aqui, ó. Tá? Quando eu percebo que existe o ar, ir, or, no caso do verbo por, e aí a gente usa o acento circunflexo para diferenciar da preposição, né? Mas eu posso também usar ele flexionado, tá? Es, des, em e mos. Então, quais são esses exemplos aí? É importante cuidarmos da saúde. Seria bom vocês cuidarem-se mais. Convém dizeres isso ao médico. Não acha? Não diga que não avisei quando vós estiverdes doente. É óbvio que as últimas duas frases a gente usa muito menos, né? A gente acaba usando as duas primeiras, que elas são mais habituais, embora todas elas estejam corretas, tá bom? Eu posso colocar assim: é importante cuidar da saúde, tá? Então, cuidar da saúde. Eu vou usar ele no infinitivo. E aí, o pessoal vai precisar dessa conjugação porque tá falando da pessoa, tá? Não tá falando de forma genérica. Vamos aqui para o próximo slide. Muito bem, então olha só. A gente vai ver a conjugação pensando dessa ideia genérica que eu falei. E aí a gente vai ter as terminações que eu disse lá. Ar, ir e or, tá? Então, a ideia genérica, sem especificamente estar ligado ali a uma única pessoa, é muito importante ir ao dentista. Prefiro correr de manhã logo após eu acordar. Então, toda vez que eu usar
esse ar, ir, or, estou usando também uma ideia mais genérica dentro da frase, né? Dentro da oração. No caso de locução verbal, né? Então, estou aí lendo para vocês. Mesmo correndo, eles não puderam chegar a tempo no cinema, tá? Então, a gente tem aqui um verbo no gerúndio de correr, correndo, e aí eles não puderam chegar a tempo no cinema. Temos um verbo auxiliar, que é o de poder, né? Puderam chegar a tempo no cinema. Foi difícil porque eles precisaram perder muito peso. Então, quando tem uma locução verbal, sempre tem um verbo auxiliar anterior. Com os verbos sem a formação de locução, senti-os temer o desafio, vi-os ganhar a corrida. Muito bem, ao lado dos verbos preposicionados, ou seja, que tem aquela preposição. Eles gostaram de andar de bicicleta. Eu amei assistir a todos os filmes da saga. Com a indefinição do sujeito, ou seja, quando o sujeito não está definido, né? Tipo, não sou eu, ele, tu. É um sujeito que está indefinido. Caminhar diariamente é fundamental. Perder peso é bom para a saúde. Com valor imperativo, né? Ou com um valor de ordem, né? Por favor, parar, soldados, marchar. Também o verbo no infinitivo pode ser usado dessa forma. E aí, do gerúndio, acabamos falando aí, né? E aí a gente vai trazer essa síntese aí do que também é o gerúndio e do que é o gerundismo. Então, o gerúndio vai ser uma forma nominal do verbo que vai indicar uma ação contínua, que está correndo ainda, que está em andamento, né? Os alunos estão estudando para a prova. Então, a gente colocou aí do verbo estudar, a gente usou o NDO no final, né? Estudando, e é uma ação contínua, é uma ação em andamento. E o gerundismo é para indicar ações futuras, né? E é considerado um modismo linguístico, como eu falei para vocês. É uma maneira que a gente criou de falar assim, e que ela tem aí as suas. Dentro da língua portuguesa, tem aqueles que concordem, tem aqueles que não, enfim. Mas é um modismo linguístico que é muito usado de forma bastante recorrente. Então, um exemplo, ao invés de eu flexionar o verbo no futuro, né, a empresa resolverá o problema do cliente, eu digo, a empresa vai estar resolvendo o problema do cliente, tá? Tá errado? Não tá errado, mas é um modismo linguístico, né, que a gente desenvolve nesse processo, tá bom? Bom, gente, eu vou colocar aqui para vocês alguns verbos para que vocês depois possam trabalhar e flexionar eles usando o gerúndio, tal, tá? Vou escrever aqui alguns exercícios que depois eu vou enviar para vocês através do grupo. Alguns verbos para a gente trabalhar com eles no gerúndio. Então, é uma atividade que vocês vão poder fazer aí. Aqui. Alguns verbos. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Aumentar um pouquinho a letra. A ideia é que a gente escreva frases, e essas a gente, durante a semana, antes do nosso próximo encontro, vou solicitar a vocês aí, deixa eu colocar a tela um pouquinho maior, que a gente escreva 2 frases, tá? Então, eu vou escrever aqui a primeira, com o primeiro verbo ali, né? Vou escrever uma frase de exemplo.
Vou usar o verbo partir ali. E aí, eu usei aí o infinitivo e agora eu vou usar o gerúndio. Tá? Então, a ideia é que vocês consigam escrever aqui, e eu vou até colocar em negrito a palavra, errei aqui, é um R, para que vocês consigam, então, a gente já usou aqui o verbo partir, a ideia é que vocês possam escrever as frases com os outros verbos. Então, coloquei dois com ir, dois com a... Não coloquei nenhum com or, né? Vamos colocar aqui. Tá? E aí a gente vai. Lembrando que vou colocar aqui, ó, uma observação. O infinitivo vai me dar as terminações ar, ir e or, né? Como a gente colocou ali. E o gerúndio vai me fazer, vai me obrigar a usar o NDO, tá bem? Então, apenas para que vocês consigam escrever as frases, né? Se acharem outros verbos que queiram usar, mas eu quero que vocês usem aí, ó. Os verbos aqui já estão no infinitivo, como na primeira frase que eu escrevi, e depois eu coloquei ele no gerúndio. Eu queria que vocês fizessem esse exercício para que a gente consiga pensar um pouquinho, até para a gente fazer algumas reescritas dos nossos textos, né? A gente usar o verbo no infinitivo parece mais simples, mas é importante que a gente também crie uma variedade, né? Uma diversidade dentro do texto, para não estar sempre tudo escrito da mesma forma, para a gente poder usar os tempos verbais de forma correta. Então, esse exercício eu vou deixar para vocês. A ideia é que vocês sigam exemplos, né? Escrevam frases, deixa eu até anotar aqui do lado. Então, coloquei o exercício aqui. Para que vocês escrevam frases usando o infinitivo e gerúndio dos verbos conforme segue no exemplo. E aqui está o exemplo, né? Deixa eu aumentar para a gente ver melhor. Então, aqui segue um exemplo, e aí lembrar que o infinitivo vai trazer essas terminações do verbo e o gerúndio vai pedir aí o uso do NDO na terminação dos verbos. Então, o partir vai ficar, opa, desculpe, o partir vai ficar partindo, né?
E a mesma coisa, subir, fazer, ler, andar, fechar e pôr. Quero que vocês flexionem os verbos utilizando em frases, né? Façam frases simples, apenas para exercitar mesmo o uso, né, dos verbos no infinitivo e no gerúndio. E aí, a gente meio que vai caminhando aí com essa nossa aula, que é só um plus mesmo para a gente rever os nossos escritos e poder fazer de uma forma diferente, né? Muitas de nós usamos os verbos no infinitivo, né? Nos nossos escritos, né? Especialmente aquelas que começaram no curso e os hábitos escritores e leitores são menos recorrentes. As pessoas que já escrevem, né, há mais tempo, acabam fazendo isso meio que de uma forma mais automática, né, organizada, né? Eu fiquei de mostrar para vocês e eu quero usar essa última horinha da nossa aula para poder mostrar um pouquinho para vocês algumas. A gente está indo para os finalmente da nossa publicação e ainda está faltando para a gente o nome do nosso livro. Deixa eu parar de compartilhar aqui, abrir a câmera. Está faltando, então, o nome, né, do nosso livro e também a capa do nosso livro, né? No último encontro da quinta-feira, eu acabei mostrando um pouquinho do que eu fui produzindo aqui, né? O livro ainda vai passar por uma revisão, né? Eu acho que a princípio ele deve sair como e-book, então um livro que é um livro digital, né? Até que existam os recursos aí para fazer a publicação dos livros físicos, que é bastante importante a gente ter também a impressão do livro físico, né? Porque às vezes ele é até mais acessível, nem todas as pessoas têm oportunidade de acessar um e-book, né? Não tem, às vezes, internet, enfim, uma série de questões. E aí, o nosso próximo encontro, ele vai tecer um pouco dessa trajetória, né? Então, já vou me antecipando aqui para vocês que no próximo encontro, eu até pedi para as meninas na quinta-feira que a gente levasse para o nosso próximo encontro recortes de revista, pedaços de tecido, enfim, que a gente pudesse se organizar para poder criar mesmo uma capa ou de forma individual ou de forma coletiva, né? Fazer um trabalho coletivo. Eu também vou levar um pouco de material para isso, para a gente desenvolver essas, essas capas, né? Ou essa capa e pensar em nomes para essa nossa publicação. Uma outra coisa que eu vou fazer é levar os poemas impressos, assim, de forma individual e de forma nominal, né, com o nome de cada uma das autoras, para que a gente possa pensar numa organização possível, assim, né, de se a gente vai organizar o livro por autora, por capítulos, por assuntos, por gêneros textuais. E aí hoje eu trouxe alguns livros que eu tinha prometido mostrar, e para gente ver quais são as possibilidades, né?
a gente teve uma liberdade um pouco maior de pensar um livro que é a nossa cara e que não precisa estar necessariamente num formato editorial muito clássico, né? Ou muito quadrado, né? Muito criterioso, assim. A gente pode pensar num livro que tenha a ver com nossas vivências e com a nossa cara. E aí eu falei um pouquinho desse livro aqui que é uma coletânea de poemas, né, de escritos e chama-se Das Raízes à Colheita, é de um coletivo literário chamado Flores de Baobá. E aí ele saiu pelo PROAC, né? E aí tem uma série de autoras aqui, saiu fomentado pelo PROAC, mas saiu pela editora Fêminas e Dandaras, né? Então foi uma organização aí de escritas femininas também. E por que que eu trouxe esse aqui? Porque a gente tem nele textos diversos. Inclusive, olha, eu vou mostrar para vocês. Uma das autoras, que é a Cláudia, ela coloca no livro também uma partitura musical, caso a pessoa que vai fazer a leitura queira tocar a música, né? Queira cantar a música. Então, quando a gente produz um livro numa editora onde a gente consegue ter um diálogo mais tranquilo, a gente consegue fazer o livro em vários formatos. Eu tenho uma outra amiga, eu acho que eu já mostrei algumas vezes, que ela fez o que ela chama de plaquete, tá vendo? Então, esse aqui, ó, é um livro da Daniela Bonafé, e ele é um livro, a capa dele é produzida de forma artesanal, se chama Livro da Impermanência. Eu acho a Daniela Bonafé uma escritora incrível. E aí é legal porque, né, quando você pode fazer um livro mais tranquilo e artesanal, você pode colocar a sua carinha ou personalizar ele para quem você vai entregar. Ele é um livro que está os textos estão registrados no IBSN, então eles estão organizados, né? É um livro, mas é um livro que a gente pode ler assim, ó. Tá vendo? Ele não está encadernado. Então, por não estar encadernado, a Daniela, que também é artista plástica, ela foi criando uma plaquete que é onde ela acondicionou o livro e os textos, tá vendo? Um livro que está com as folhas estão soltas, né? Eu achei isso uma ideia incrível, assim, muito bonita, inclusive, porque ele fica com uma cara de convite, uma cara de textos. E se eu quiser ler um texto, eu posso tirar um desses textos, né, para poder fazer a leitura. E essa é a Daniela Bonafé. Eu vou usar também essa horinha para mostrar um pouquinho das autoras com as quais a gente trabalhou e para mostrar, por exemplo, lugares onde vocês podem publicar os textos de vocês ou fazer a leitura de textos de outras mulheres, até para criar uma prática leitora, né? Hoje a gente tem alguns recursos, inclusive, porque eu posso não saber ler ou escrever, né? Mas eu posso acessar um determinado texto e fazer ali uma audioleitura através do Google e ouvir essa leitura, né? E isso me dá um acesso maior. Deixa eu mostrar uns outros livros para vocês com os quais a gente trabalhou. Então,
Ó, eu vou mostrar até porque eu quero mostrar as capas para vocês também. Bom, essas capas foram feitas de maneira digital e com colagem. Esse aqui é o da Ana Paula de Oiá, tá? E aí, ó, para a gente entender um pouquinho como que funciona. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma bio da autora, a gente tem uma contracapa que pode ser escrita pela editora ou por uma autora escolhida pela autora, né? Por uma outra escritora. Estamos em fases de pensar o prefácio também do nosso livro. Deixa eu mostrar um outro livro. Esse aqui foi o da Suzana, esses chegaram no começo, e é muito interessante esse livro aqui, porque ele se chama Ásperas Texturas de uma Mulher Oculta. É um livro bastante leve e a capa dele é um lençol de cetim. Então, eu achei que a gente pode brincar também com essa perspectiva, né, de ter um nome e a identidade dele fazer essa dualidade, né? Eu achei muito, muito incrível assim. É, Esse aqui a gente falou, a gente leu algumas coisas da Jarid, e esse aqui é uma capa interessante também. É claro, né, gente? Jarid Arraes é um outro movimento, mas veja que bacana, assim, né? Tem, tem aqui um vazado na capa, e aí você tem eu posso usar dessa forma, ou eu posso usar dessa forma. Então, eu acho que a gente pode pensar, quando vai pensar num livro físico, em várias facetas, assim, né? Eu mostrei algumas capas que são é, em colagens, mas tem algumas que são desenhos e que depois podem ser digitalizados, né? Ó, então, é, não necessariamente precisa ser uma fotografia, a gente pode ter um desenho aí vetorizado, transformado em aquarela. Então, assim, pode ter desenho dentro ou não, e aí depende muito. E essa ideia que eu estou trazendo algumas. Deixa eu mostrar o da Ana também por dentro, porque a capa é de colagem, mas entre cada uma das entre cada uma das leituras, a gente vai ter colagens incríveis, assim, que eu achei maravilhosas, muito bonitas e que tem muito a ver com, com o título, né? Então, o livro, a gente consome o livro também pelo desenvolvimento da arte, né? Além do texto, tem todo um trabalho artístico, né? É, E esse aqui foi muito bacana, foi produzido as colagens foram produzidas pela Amanda, Amanda Alves Prado, né? As ilustrações e a capa. E a revisão é da Sônia Biscaim, então um livro bem feminino, assim. Tem alguns outros livros que eu tenho aqui. Ah, e que aí a gente e que aí a gente pode traduzir, né? A gente leu alguns desse. Bom, esse aqui é o meu livro, e esse aqui, por exemplo, ó, é uma fotografia, e ele foi trabalhar, essa fotografia ela foi trabalhada, né, filtrada aí pela Sônia Biscaim, para desenvolver a foto desse livro, né? E aí, olha só que interessante, né? Pô, ela usou silhuetas aqui, né? Para trazer a identidade para esse livro, né? Tomou um cuidado, assim, de usar tanto no número das páginas, como
na entrada dos capítulos, um desenho que traz uma certa leveza, uma suavidade, também algumas imagens, né, filtradas. Então, a escolha também pode ser depois que o editor ou o ilustrador olha para o seu livro, né, ele vai trazer um pouco das suas características, e ele pode fazer essa leitura por ele mesmo, né? Aqui tem mais uma, ó. Ou ele pode trabalhar junto com vocês essa perspectiva das imagens, né? A maior parte dos livros ela está de alguma maneira linkada aí, né? As imagens estão linkadas um pouco com a história, né? Do próprio, nem sempre só com a história proposta dentro do livro, mas às vezes com a identidade do autor, né? Então, aqui, esse é um outro livro que eu acho a capa incrível, né? Esse é um livro da Elisandra, né? Filha do Fogo, é um livro de contos, né? E ele são 12 contos que ele tem aqui. Ele sai pela editora, que é uma das organizações também da Elisandra Souza, que é a Migiba. E aí, estou falando tudo isso para vocês, para que vocês possam entender que, para a gente conseguir fazer uma publicação, especialmente uma publicação que tenha uma identidade com as autoras, pensando que somos diversas, pensamos que somos muitas, que temos diferentes pensamentos, seria importante que a gente tivesse uma editora que fosse parceira, né? Ou uma revisora, uma ilustradora que fossem parceiras, porque para trazer mesmo a identidade dessas mulheres, desse curso, para essa organização, né? É importante que a gente tenha uma maneira bem efetiva de organizar. Eu acredito que a gente deva trazer ainda outras reuniões, né? Ou mostrar alguma coisa anterior para vocês, assim, para que vocês participem desse processo, né? Participem dessa construção. Então, a gente tem o nosso último encontro presencial, que é para a gente trabalhar mesmo em cima desse processo, que é a criação da capa com essas colagens. Eu acho que vai ficar um processo bastante bonito. Temos uma proposta do Ivan para o nome do nosso livro. O Ivan é o organizador, né, do Festival Ubuntu, junto com a equipe do Diversidades. E ele acredita que a gente precisa ter no nome do livro a palavra Ubuntu, né? Eu não sei se todos vocês conhecem essa filosofia, mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, né, de como essa funciona essa organização, tá? Do Ubuntu. Por que a palavra Ubuntu? Não sei se todos vocês conhecem essa palavra, né? E o porquê o uso dela ficou tão comum, né? Deixa eu achar aqui para vocês e vou. Muito bem, gente. Uma palavra com um grande significado. Então, a palavra Ubuntu, ela tem uma origem Zulu e Xhosa, né? Sul-africana. E aí tá
tá baseada no princípio de lealdade e na relação entre as pessoas, né? E aí, em resumo, ela diz assim, né? Sou o que sou porque todos nós somos. Então, é o conceito de comunidade, né? E aí, esse surge o ditado, né? Umuntu, nigumuntu, nagumuntu, que tem esse significado. Uma pessoa é uma pessoa por causa das outras pessoas, né? É como a gente se organiza. E princípio dessa crença, né? De humanidade, de como a gente liga, de como a gente partilha as coisas, assim, né? Eu sou porque todos nós somos, e aí vai ter muitas outras traduções em diferentes línguas, né? E eu acho muito bonita essa definição aqui do Desmond Tutu, que é uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível para outras pessoas. Apoia os outros, não se sente ameaçado quando os outros são capazes e bons em alguma coisa, porque também é seguro de si, pois sabe que pertence a uma grande totalidade que diminui quando outras pessoas são humilhadas ou menosprezadas, quando outras são torturadas ou oprimidas. Uma pessoa com Ubuntu é aquela que fica feliz quando o outro é bom em alguma coisa, quando tem habilidade, porque acha que todo mundo se beneficia com isso. Todo mundo é mais. Então, essa palavra tem um grande significado, né? Tem uma história, né, que vem aqui a seguir, mas é uma história bem interessante, né? E ele foi um antropólogo que ficou alguns meses eh, visitando uma aldeia africana, e aí no final ele queria propor um jogo para as crianças, que é como o jogo a gente faz da maneira ocidental. Então ele colocou uma cesta de frutas perto de uma árvore e disse que quem chegasse primeiro ganharia as frutas, né? E aí deu sinal para as crianças correrem, as crianças deram a mão e correram juntas e depois se sentaram para aproveitar o prêmio. E aí, quando ele perguntou por que que elas correram assim, e aí eles responderam, né? Ubuntu, como um de nós poderia ser feliz se todos os outros estão tristes? Então, alguns conceitos que são muito ocidentais, né, dessa questão do materialismo, do individualismo em algumas comunidades em que a gente pensa viver o coletivo, elas caem sem efeito, né? Então, acho que a grande ideia do Ubuntu é desenvolver real essa partilha que foi que a gente desenvolveu nesses últimos encontros, né? Então, o Ivan, ele traz aí no nome do festival Ubuntu, eu sou o que sou porque todos nós somos, né? Eu sou porque partilho com as outras pessoas, eu sou porque não me sinto ameaçado por elas, mas me sinto feliz quando elas estão bem, e aí eu posso ser feliz também. E quando elas estão diminuídas, eu também me sinto triste. E aí o Ivan, até para que a gente possa referendar esse princípio Ubuntu, sugeriu que a gente colocasse essa palavra no nome do livro. E aí eu acho que tem algumas pessoas que já têm essas sugestões, né? A Elo já deu uma sugestão que eu preciso até retomar nas últimas aulas, mas eu acho que é importante que a gente pense títulos para esse livro em que a gente possa incluir a palavra Ubuntu e que ela pode ser o começo, o meio e fim desses títulos, né? De forma que ela apareça e que, se não aparecer exatamente como a palavra Ubuntu, que minimamente o título represente esse conceito de unidade, né? De comunidade, de partilha, né? Então, eu acredito que estamos aí passando por esse processo que ainda está em andamento. Fico muito contente com a partilha que nós tivemos até aqui.
Gostaria muito que vocês fizessem esse exercício que eu vou pôr no grupo para vocês. Já recebi aqui, né? Teve algumas pessoas que não conseguiram entrar, não sei se houve algum problema com o link. Ah, mas eu até testei o link antes para ver se a gente conseguia entrar. Algumas pessoas não conseguiram entrar, de qualquer forma, a aula fica gravada para vocês. Se houver alguma dúvida, vocês podem sempre me acessar ali pelo WhatsApp, para a gente tirar alguma dúvida. Então, eu quero meio que ir fechando já o nosso encontro de hoje. Pedindo, né, que vocês realizem esses exercícios da aula de hoje, que foi a gente pensar um pouquinho nos verbos no infinitivo e no gerúndio. Se quiserem se arriscar ainda mais, brinquem com essas palavras que a gente colocou ou com outras no infinitivo e no gerúndio dentro dos versos de vocês. Se tiverem escritos, por favor, levem para o próximo encontro ou partilhem comigo para a gente ter a oportunidade de lançar esses escritos nessa publicação. Tem gente que já tem esse hábito de escrita, já tem bastante coisa produzida. É, algumas cursistas já falaram para mim que tem algumas poesias que querem transformar em poesia visual, poesia concreta. Então, eu vou aproveitar aqui para esse finalzinho de aula para mostrar para vocês espaços em que a gente pode publicar ou que a gente, né, que são blogs, que são partilhas coletivas, partilhas femininas e que vocês possam criar esse hábito de escrita, especialmente de leitura. Só se é um bom escritor e um bom leitor quando se escreve e quando se lê. E não limitem-se, né? Tem uma dificuldade, eu preciso de um escriba para poder colocar os meus versos no papel. Hoje a gente tem tantos recursos, né? Manda uma mensagem para você mesmo pelo WhatsApp, através do áudio, ou grave o áudio, né? Às vezes você tem um aplicativo de gravação de áudio no seu celular, você pode gravar. E isso, qualquer pessoa pode transcrever para você. Então, não se limite apenas porque você não decodifica a escrita formal, né? A oralidade ela vai preceder a escrita sempre, né? A maneira como a gente fala e a língua portuguesa, como assim como qualquer outra língua, está em função da comunicação. E quando eu comunico, me comunico efetivamente, já criei um vínculo com o outro, tá? Eu vou abrir para vocês aqui algumas páginas que vocês podem seguir se vocês quiserem, né? Se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também, eu escrevo em alguns blogs. São blogs pessoais e é uma maneira também que eu tenho de deixar registrado os meus escritos que ainda não estão publicados, né? Eu só tenho uma publicação, que é esse livro que eu mostrei para vocês. Aliás, não faltem no próximo encontro, porque eu vou sortear 4 livros desse. E tem uns brindezinhos que eu vou levar para vocês, uns mimos que eu vou levar para vocês, porque a gente merece, né? Celebrar no último encontro. Mas eu tenho alguns blogs pessoais, tem alguns blogs que são coletivos de mulheres mesmo, que escrevem, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês saberem onde procurar, por exemplo, literatura feminina, onde eu encontro os livros dessas autoras, enfim, né? Vou colocar algumas páginas para vocês. Eu fui colunista de uma revista digital, né? Vou mostrar para vocês
algumas páginas nas quais vocês podem encontrar textos e ler é muito importante porque vocês conseguem encontrar inspiração aí para para esses para esses para esses escritos de vocês. Então, estou apresentando para vocês aqui a coleção Mulherio das Letras. Então, vocês podem olhar aqui as mulheres, tá vendo? As mulheres que fazem parte desse coletivo e clicando nesse coletivo, então, são mulheres diversas, que clicando no nome dessas mulheres, vocês vão encontrar aí os escritos, os prêmios que elas ganharam, então vocês vão ter a possibilidade de conhecer um pouco mais dessas mulheres. Tem um outro aqui que eu vou mostrar para vocês. O Recanto das Letras, esse aqui é um no qual eu coloco alguns textos. E aí, olha só, aqui a gente é um blog coletivão no qual a gente pode escrever. Aqui eu tenho uma mini bio, né? Uma mini bio aí com as minhas informações. E olha só, eu tenho também os textos. E é muito legal. Esses são os textos que eu coloquei. E é bem bacana porque ele vai te dando uma prévia aqui, ó. Quantos textos você tem, quantas leituras você alcançou com esses textos, né? Então, é um blog bacaninha. Você vai encontrar, esse não é um blog só de mulheres, né? Como o Mulherio das Letras. Ele é um blog diverso para autores homens, mulheres, de forma geral. Você também pode procurar contos, crônicas, poesias, ou procurar por gênero, enfim, né? Você pode chegar no mural aqui, encontrar, vai saber quem são os autores dentro do blog, né? Vai poder ter contato com os textos, e aí ele vai mostrando vários gêneros textuais aqui, e isso seria muito legal para que vocês entendam um pouco mais dos gêneros e como os autores se fazem, né? Se criam a partir dos gêneros que escrevem, enfim. Aí tem a escrivaninha que você pode. E aí é que vocês têm a possibilidade de criar, assinar, né? É gratuito esse site, é um jeito de você armazenar os seus textos. E tá aqui, ó, tá vendo? Eu posso entrar nesse. Mas, ó, a gente também tem a revista Ser Mulher Arte. Essa revista, para a gente escrever, ser colunista ou trazer algum texto, é a partir do convite das organizadoras. Vamos andar um pouquinho pela revista. Olha só, tá vendo? É um convite, essa aqui já não é uma. Você não pode publicar livremente, a não ser a convite, né? Para ter os acessos à página. Então, se você é uma colunista, você vai estar. Então, aqui estão os destaques da página Revista Ser Mulher Arte. Vocês podem estar podem achar aqui em qualquer lugar. Vou mostrar quem são as organizadoras, ó. Ah, a editora da revista é a Cris Herman, que é uma incrível, uma mulher incrível, e a Nick Cardial, né? Então, a gente também tem outras colaboradoras e tem as autoras todas que vocês podem pesquisar aqui, tá vendo? Ó, na lateral aqui deixa eu aumentar até um pouquinho para vocês poderem ver melhor. Deixa eu ver se deixa eu tirar aqui. Ó, aqui na lateral, você vai ter as colunas e as artistas. Então, ó, tem a coluna da Catita. A Catita faz parte desse também, além de ser uma das editoras da editora Fêminas, ela faz parte desse coletivo do livro que eu mostrei no começo, que é o Flores do Baobá. E aí ela também tem uma coluna aqui chamada Pontear,
E aí, quando você entra lá, você vai encontrar textos da Catita, tá? Então, é muito bacana a gente ter essa oportunidade de publicação. Aqui estão as colunas da Cris Hermann, que é a editora, são todas essas. Aqui a coluna da Cris Lira. Divanise Carbonieri é uma mulher incrível. Ela fez a publicação de um dos meus textos, inicialmente nessa revista, em seguida ela me convidou para publicar. Aqui estão as minhas duas colunas de prosa e arte, que tem a ver com os meus escritos, e aqui eu tenho textos que são crônicas, né? E depois eu tenho uma outra coluna chamada Preta em Traje Branco, que é publicação de textos de outras mulheres, como a Susana Malu, como a, a Ana Paula de Oyá, a Lua Amor, Spin, enfim, são mulheres que escrevem, a Valéria Rufino, muitas mulheres que escrevem, né? Joyce, enfim, e que eu fui publicando, mulheres pretas que eu fui publicando também na minha coluna. A gente tem as colunas aqui, ó, da Jeane Tertuliano, da Giovânia P. Gente, Giovânia P. é uma mulher incrível também, e eu acho que eu não tenho aqui em cima para mostrar, mas ela é organizadora dos Escrituras às Marcas, e outras literaturas, né? Então, leiam Giovanna P. A oportunidade que eu tive de publicar também em âmbito nacional, assim, para outros lugares, Norte, Nordeste, Rio de Janeiro, foi através dessas mulheres, assim, né? Também tem uma coluna da Neide Silva, da Valesca Brinkmann. Vocês podem olhar, e aqui, ó, tem várias rubricas, né? Se vocês seguirem qualquer uma dessas, acessarem qualquer um desses links, vocês vão perceber e encontrar coisas sobre arte e outros projetos de literatura. Também tem o Pode Ser Mulher Arte, né? Que é um podcast, dá para vocês ouvirem bastante. Vocês podem ouvir no Anchor ou no Spotify as, as, os podcasts, né? Aqui você também vai ter alguns e-books, recomendações aqui, ó, né? Ah, quando eu conheci a Divanise Carbonieri para escrever nessa revista, na verdade, ela publicou aqui, ó, o meu primeiro texto na revista Ruído Manifesto. Então, todas as editoras colaboradoras, elas colocam ali na lateral para que vocês conheçam. Então, assim, a literatura feminina, a literatura periférica, a literatura de forma geral, né, tá sendo uma maneira da gente criar muitos encontros e muitas possibilidades. Então, não se detenham apenas nesse contexto, tá? Aqui na Rui do Manifesto é uma revista bem bacana também, uma revista digital, e que vai mostrando um pouquinho de quem são os escritores, os autores aí, tá? E aí a gente vai ter colunas, enfim, né? E aí mostram aqui os colunistas, quem são os colunistas, quais são os textos deles que estão publicados, né? Então, eu recomendo bastante que vocês acessem o Mulherio das Letras, que vocês acessem a Recanto das Letras, para vocês publicarem no blog, para que vocês acessem a Ser Mulher Arte, a Ruído Manifesto, porque são desenvolvimentos independentes, assim, as pessoas se reúnem. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Foi assim que eu acessei o universo das revistas digitais, gente.
Deixa eu ver se tem aqui, ó. Então, olha só, na Ruído Manifesto, a gente recebe convites, apareceu aqui a Joyce, que também faz parte desse coletivo, a Joyce Aziza, que faz parte desse coletivo aqui do Flores do Baobá e que também é uma escritora ótima, então, para a gente conhecer. E aqui na Rua do Manifesto estão as 5 poesias aí. Foi assim que a gente consegui, foi assim que eu consegui, por exemplo, acessar a partir da Rua do Manifesto, foi como eu consegui acessar a escrita lá na Ser Mulher Arte. Então, aqui tem algumas publicações, alguns textos, algumas poesias. É muito gostoso, gente, que a gente tenha os nossos textos colocados, sabe, na internet. E essa organização foi da Divanise, uma grande parceira aí, que me deu esse acesso à revista Ser Mulher Arte, na qual eu escrevi por bastante tempo, né? Ainda tem os acessos, mas a gente faz uma correria louca, né? É uma revista onde a gente escreve de forma voluntária, a gente tem um espaço para visibilidade. Então é isso. Eu queria mostrar para vocês outras possibilidades de desenvolvimento da literatura de vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o outro, o outro site aqui, vamos lá. O outro blog. Muito bem, gente. E aí, a gente fica viciado nessa coisa de literatura. Eu tenho um outro blog, que se vocês quiserem acessar, estão aí, ó. Negrafias Fotopoéticas. E aí, aqui a gente tem todos os textos publicados, né? E isso também faz parte do que eu aprendi a desenvolver junto com a Divanise, e aí eu fiz uma coisa individual ali para ter esse registro virtual mesmo e para poder acessar os meus textos, se eu não tiver com os livros físicos na mão, de qualquer lugar que a gente tenha acesso à internet, né? Então, aqui nesse blog eu coloco vários textos ainda não publicados de forma física, apenas no mundo digital. Então vejam aí. E aí eu tenho uma liberdade maior, né? Eu tenho uma liberdade maior de usar as minhas fotos, a minha, o meu jeito, né? Fazer as coisas um pouco mais do meu jeito. Não sei se vocês reparam, mas essa aqui é a capa do livro, né? É um pedaço da capa do livro, né? E foi essa foto que eu escolhi, assim, para estar na capa do livro. Essa foto foi feita pela Maria Aparecida Vanusa, uma amiga incrível também. E aí, olha só, gente, existem várias maneiras de a gente abrigar os nossos inscritos em sites que são gratuitos, né? Que são gratuitos de alguma forma, e aí a gente pode desenvolver os nossos próprios escritos de uma maneira, entrar no mundo da tecnologia, criar o nosso design, brincar com as nossas palavras, enfim, né? Para que a gente não fique limitado ou encerrado ali a ter o nosso caderninho na gaveta, né? Eu, por muito tempo, mantive o caderninho na gaveta e eu tive a oportunidade de conhecer coletivos literários que despontaram essa minha necessidade de verbalizar o que eu escrevia e de desenvolver esse processo da palavra falada, né? Que é o princípio ativo comunitário, né? A palavra falada das comunidades periféricas, né? É assim que a gente se comunica, né? É no nosso tete a tete. Então, os saraus foram fundamentais
para o desenvolvimento pleno, absoluto, sem amarras dos meus inscritos, né? Então, se conhecerem coletivos, participem, entendam, frequentem, para vocês perceberem como que os versos, os escritos de vocês reverberam na escuta das outras pessoas, tá bom? Vou agradecendo até o momento. Vamos nos encontrar no dia 4. Estou ansiosa para que isso aconteça. Vou fechando aqui para vocês, né? Vou fechando aqui com vocês, agradecendo já, e assim que estiver a aula gravada, eu disponibilizo no grupo junto com os links desses sites que eu apresentei para vocês, tá bom? E mais os exercícios que a gente vai fazer, ok? Beijos, beijos, meninas, e até dia 4. Eles reprimem os favelados com a força do Estado através da polícia. Mas agora é diferente. A periferia se arma de outra forma. Agora, o armamento é o conhecimento, a munição é o livro e os disparos vêm das letras. Então a gente quebra as muralhas do acesso e parte para o ataque. Invadimos as bibliotecas, as universidades, todos os espaços que conseguimos para arrumar munição e informação. Os irmãos que foram se armar já estão de volta preparando a transformação. Mas não queremos falar para os acadêmicos, mas sim para a Dona Maria e o seu José, pois eles querem se informar. E a periferia dispara. 1, 2, 3, vários livros publicados. A elite treme. Agora a favelada escreve o livro, conta a história e a realidade da favela que a elite nunca soube ou nunca quis contar direito. Os exércitos sedentes por conhecimento estão espalhados dentro dos centros culturais e bibliotecas da periferia. A elite treme. Agora, não mais vai poder falar o que quiser no jornal ou na novela, porque os periféricos vão questionar. O conhecimento trouxe a reflexão trouxe a ação, e agora a revolta está preparada e a elite treme. Não queremos mais seus tênis, seus celulares, não queremos mais ser mão de obra barata, nem consumidores que não questionam a propaganda. Queremos conhecimento e transformações das relações sociais. A elite treme. Agora, não mais enquadramos madames do farol, e sim teremos os direitos das madames. E é por isso que a elite treme. Bora chamar no sentimento?